Graça e paz a todos. Bem, gente, eu vou ser muito breve. Vou falar aqui sobre o homem que não tem a presença de Deus. O homem que não tem a pessoa do Senhor Jesus. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que ainda não conhecem a palavra, que ainda não confessaram a pessoa do Senhor Jesus, e existem as pessoas que verdadeiramente não têm Jesus e nem querem nada com Ele. Vou dar um exemplo. Alguém que vive nas drogas. Quando eu digo alguém que vive nas drogas, é justamente alguém que vive nas drogas mesmo, alguém que vive direto, constantemente se drogando, constantemente se embriagando, ou constantemente se prostituindo. Eu dou um exemplo. Eu vou mostrar aqui para você, dentro da Escritura, ou seja, dentro da Palavra de Deus, onde ele diz lá, de 1 de João, no capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Então o diabo, ele tem povoado a mente do homem, da mulher, ou seja, do ser humano. Ele tem aprisionado o homem com o vício da maconha, com o vício da cocaína, com o vício do crack, do LSD e de todas as porcarias que vêm do diabo. Ou seja, o diabo, ele guia pessoas com a mente demoníaca, né, a mente povoada de demônios, para fazer drogas, ou seja, para que eles destruam as pessoas, ou seja, os dependentes químicos. Existem vários tipos de dependentes, dependentes químicos, dependentes físicos. Quando eu digo dependente químico, eu digo alguém que depende de uma porcaria de um cigarro, de uma porcaria de bebida, de uma porcaria de uma droga qualquer. Esses são dependentes químicos. O que é o dependente físico? O dependente físico é aquela pessoa que reconhece, ou seja, sabe que verdadeiramente a vida que ele leva, aquela vida de prostituição, aquela vida de adultério, aquela vida de mentira, sabe que leva ele à condenação, mas ele não quer se render para a pessoa do Senhor Jesus, ele não quer se arrepender dos pecados. Então essas pessoas são justamente as pessoas que não têm Deus, pessoas que já estão praticamente com o pé na cova. O homem que vive constantemente se drogando, ele está com o pé na cova, ele está esperando só o quê? Esperando só a morte chegar e levar, ou seja, o diabo tragar a vida dele. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas se o sujeito não quer nada com Deus e ele morrer sem salvação, ou seja, morrer sem se arrepender e se converter, ele vai para o inferno. Ele vai para o lago de fogo. Vamos lá para João no capítulo 3, a partir do versículo 15, quando ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala lá em João 15 e João 16. E no João 17 ele fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso que lá em 1 de João, no capítulo 5, versículo 18, ele diz que no mundo, ou seja, no versículo 19, ele diz que no mundo jaz o maligno. O diabo é quem influencia a mente do homem para se drogar, para o homem conversar besteiras. Eu não sei se você já notou, um cara embriagado, ele só conversa besteira, só conversa porcaria, não conversa nada que se presta. Mas quando está bom, quando um alcoólatra ou um drogado está bom, ele não fala quase nada.
Por quê? Porque ali ele nem força tem para falar. Porque está ali acumulado, cheio de pecado, cheio de tristeza, cheio de angústia. Mas quando está lá com a força da bebida, aí começa tanta besteira que você fica até enojado. Isso é um homem sem Deus. E quando você chega para uma pessoa que já está praticamente no fim, no fundo do poço, e você fala a verdade, essa pessoa até pode concordar, mas não se arrepende. Por que não se arrepende? Porque gosta daquela vida de pecado, daquela vida de tristeza, de angústia que vive. Porque é prisioneiro do diabo. Lá em João, no capítulo 8, verso 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quem é a verdade? A pessoa do Senhor Jesus, quando ele se arrepende. Porque tem muitas pessoas que dizem: eu aceito Jesus e eu conheço a palavra, mas não se arrepende dos pecados. Então continua na ignorância. E ele diz lá em 8, ou seja, João 8,36, que se um filho libertar, verdadeiramente serei livre. Ou seja, se um filho te libertar, verdadeiramente serei livre. Mas o sujeito não quer se libertar. Digamos, se um sujeito está na cadeia, qual a vontade dele? A vontade dele é sair, rapaz. Mas tem sujeito que adora estar preso. Eu já vi um caso de um rapaz conhecido como Zé Sapatinho, que era o apelido dele. Ele foi preso, tinha praticamente, acho que era 20 ou era 18 anos de idade. Passou quase 30 anos preso. Quando ele saiu da cadeia, ele estava na porta do presídio para voltar de novo, porque ele não se acostumava com o mundo, ou seja, com a vida de liberdade. Ele queria estar preso novamente, porque ele se acostumou com aquilo dali. Tem pessoas que são escravos do diabo e se acostumam com a vida de prisão e morrem. Vão para o inferno por quê? Porque se acostumaram com a vida que levava, uma vida de quê? De imundície, uma vida de devassidão, de trevas. E aquele homem, faz aproximadamente uma semana que eu vi ele nos sinais de trânsito, um homem cheio de espíritos malignos, cheio de espíritos imundos. E eu olhei ali e disse: meu Deus, tem misericórdia dessa alma perdida. Vejo muitos casos por aí. Tenho casos de pessoas que até querem se arrepender, mas aquela vida de trevas não dá oportunidade para a pessoa se arrepender, porque elas não querem mais. Na verdade é o querer da boca para fora. Não querem mudar, não querem crescer, não querem a ajuda de Deus, querem continuar naquele caminho, aquele caminho que leva à morte. São muitos que se perdem porque não querem nada com Deus. Ele diz lá em João, no capítulo 4, a respeito dessas pessoas que não querem nada com Deus. No capítulo 4, no versículo 21, quando ele disse-lhe Jesus, ele disse a uma mulher, crê que a hora vem em que, neste momento, e em Jerusalém adorarás o Pai. Ele estava dando um exemplo a uma pessoa, se ela cria nele. Porque a maneira de se adorar a Deus é através da pessoa do Senhor Jesus. E ele diz no 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus procura pessoas que adorem a Ele, porque tem muita gente adorando ao diabo. Um drogado, um sujeito que vive se drogando, ele adora o diabo, ele não adora a Deus. Um sujeito que vive se embriagando, ele adora o diabo, ele não adora a Deus. Então, quando ele passa a adorar a Deus, é o que Deus quer e procura na face da terra, ele se converte, ele aceita o Senhor Jesus e cria vergonha na cara e diz: a partir de hoje, eu vou servir a Deus, eu vou ser uma nova criatura. O Espírito Santo todos os dias bate à porta dessas pessoas
Mas elas rejeitam, elas não querem, porque amam mais as trevas do que a luz. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. O Senhor Jesus estava dizendo isso para aqueles homens religiosos. Imagina o seguinte: um homem religioso, ele não tem salvação. Imagina um sujeito que vive nas trevas. Pior ainda, ele diz lá, em João no capítulo 6, no versículo 47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a partir do momento que o homem crê na pessoa do Senhor Jesus, não é crer da boca para fora, é crer de todo o coração, de todo o entendimento. Ele diz lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele diz primeiro do judeu e também do grego, ele quer dizer de todos, de todos. Eu me converto aqui e prego para um americano, para um judeu, ou seja lá para quem for, ele se converte. Porque Deus é para todos, para toda a raça humana, para todas as nações. Ele é um único, só há um Deus, e só há um Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade. Ele diz lá, no versículo 18 de Romanos 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda sorte de impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. O sujeito sabe que Jesus é o Salvador, mas ele quer estar na mentira, ele quer estar no mundo. Então Deus se ira com toda sorte de impiedade. Essa pessoa é o que? É inimigo de Deus. Ele pode até falar em Deus, mas ele é inimigo de Deus por quê? Porque vive uma vida de pecado. Ele diz no versículo 19, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Então Deus já se apresentou para tais pessoas que andam em pecado. Mas é elas que gostam da vida que levam. Elas têm prazer na iniquidade, têm prazer no erro, têm prazer nas coisas erradas. Lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que ele diz: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus, na pessoa do Senhor Jesus, justificou a raça humana. Então o homem, quando verdadeiramente se arrepende e confessa a pessoa do Senhor Jesus com todo o coração, não é da boca para fora, e com todo o entendimento, então ele passa a ser justificado diante de Deus. Então ele passa a ser amigo de Deus, a ser filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 5 ele fala: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem sujeito que passa o dia todinho assistindo novela, assistindo filmes, assistindo jogos ou brincando, mas quando alguém diz: vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, a pessoa balança a cabeça como se aquilo fosse a coisa pior do mundo. Agora por quê? Porque essa pessoa está cheia de trevas, essa pessoa está cheia das coisas do mundo, na verdade não ama ao Senhor. Quem não ama a Deus não quer nada com a palavra de Deus. Ele diz lá em 1 de João, ou seja, em
Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, tanto faz para Deus, se você viver uma vida de pecado, de prostituição, de embriaguez, de ignorância, de religiosidade, de todo tipo de porcaria, aí você agora tem o quê? 29 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, seja lá quantos anos você tiver, e você se arrepende, reconhece que é um pecador, e se arrepende, e confessa a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então, você é justificado diante de Deus, você é salvo, os seus pecados verdadeiramente são perdoados, e você recebe a salvação, e quando morrer, morre salvo. Mas se você não se arrepender e não se converter, você morre sem salvação e vai para o inferno, sepultura e depois lago de fogo, porque está preparado para o diabo, e todos os seus anjos, os seguidores do diabo, são aqueles que não querem nada com Deus. Encerra esse breve diálogo e te digo, te arrepende agora mesmo e confessa a pessoa do Senhor Jesus verdadeiramente, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. É muito fácil. Você precisa só dizer: Senhor Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no teu evangelho, eu te confesso, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Reconheço que sou um pecador e careço da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por me salvar, por me perdoar. E verdadeiramente, quando você, com convicção no seu coração, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, quando você se aproxima de Deus, você tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele pode te libertar desse vício imundo, que Ele pode te libertar da religiosidade, das drogas e de qualquer vício, e te tirar das trevas, e te tornar filho, porque Ele verdadeiramente pode, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Fica na paz de Deus, a Ele a honra, a